vamos lá, voltei. Vamos começar então nossa live de hoje. Hoje o nosso tema é muito especial, estou inspirada para falar sobre ele. E eu tenho usado um pouco do meu dia a dia, assim, de trabalho, da profissão mesmo, para trazer essas conversas aqui para a gente discutir e tentar levar informação de qualidade para todo mundo, já que a gente tem essas ferramentas maravilhosas atualmente, né, que são as redes sociais. E a verdade é que as redes sociais estão sendo tomadas por informações falsas, mentirosas, e é muito difícil para a gente lidar com isso. Então, pessoas boas também devem se posicionar. E a minha forma de posicionamento, né, em relação à minha profissão, em relação à assistência respeitosa e baseada em evidências científicas à saúde da mulher. E estou me posicionando aí com essas lives, com os conteúdos para vocês, para que informação de qualidade chegue para a grande maioria das pessoas e para que a gente também incentive os profissionais a buscarem atualização, a buscarem trabalhar de uma forma mais humana e acolhedora, né? E esse tema de hoje tem um lugar muito importante no meu coração e na minha vida, porque essa é a meu grande gargalo aí no meu trabalho. Então, todos os dias eu luto para que alguém não atrapalhe um parto. E atrapalhar um parto pode acontecer de diversas formas, tá? Aqui a gente não fala só de violência obstétrica propriamente dita. A gente fala desde o boa noite, bom dia, que a pessoa não recebe, né, na recepção do hospital, ou desde a informação que falta dos profissionais para darem para essa mulher, desde quando ela descobre a gravidez até para sempre. Então, a gente tem grandes negligências informacionais, né? E no momento do parto propriamente dito. Durante toda a gravidez, o momento do parto fica ali, né, nebuloso, assim, as pessoas entendem o processo do parto como um grande problema, como uma grande catástrofe, né, que vai acontecer na vida desta pessoa que está gestando. E socialmente, culturalmente, a gente vê o parto dessa forma, como um grande sofrimento, né, que essa pessoa precisa passar como se fosse uma punição por ela estar grávida. E infelizmente isso se perpetuou com uma intensidade muito violenta e desastrosa. E a gente acabou internalizando isso, né? A gente até hoje entende o parto como um momento de sofrimento. E isso não é verdade, tá? Não é verdade. E a gente precisa mudar a imagem que as pessoas têm e que os profissionais têm sobre o parto. Afinal, a gente só existe hoje porque todo mundo nasceu. Todo mundo que está aqui me ouvindo nasceu ou vai, né, parir algum dia. Então, é importantíssimo todas as pessoas ouvirem, e isso não é papo de mulher, porque homens também nasceram e homens também serão pais, esposos, acompanhantes. Então, é importante todas as pessoas envolvidas aprenderem um pouco mais sobre isso, para que a gente não pratique tantas falhas com as mulheres e com esses bebês que estão acabando de chegar no mundo. Um dos principais pontos que a gente precisa abordar é o protagonismo da mulher. A partir do momento em que a gente acha que é mais seguro delegar uma coisa que nós fomos feitas para fazer, que é gestar e parir, nós fomos feitas para isso, é da nossa natureza. Quando a gente escolhe delegar o parir para a equipe médica, para uma equipe hospitalar,
a gente já está perdendo o protagonismo. E a partir do momento em que os partos se tornaram hospitalares, as mulheres perderam voz e perderam a sua oportunidade de viver experiências fantásticas, que é dar à luz a uma outra pessoa para o mundo. E acaba que nesse processo de hospitalização do parto, os médicos e a equipe de saúde tomou para si esse momento, que não é nosso, é da mulher, desse bebê que está nascendo, dessa família que está sendo construída. Nós, profissionais da saúde, somos meros interceptadores ali, meras pessoas nesse cenário para fazer com que ele seja o mais seguro possível. E segurança não quer dizer cirurgia, não quer dizer intervenções. Segurança quer dizer manter um ambiente tranquilo e favorável para que o parto se desenrole da melhor maneira possível. Então, o que a gente mais precisa fazer no cenário do parto é se perguntar a todo momento o que você pode fazer para não atrapalhar, tá? E muito ajuda quem não atrapalha, não é mesmo? Porém, essa não é a realidade, não é isso que a gente vivencia. As pessoas parece que querem realmente atrapalhar o cenário. E muitas vezes quando a mulher tem informação, quando ela chega acompanhada por um parceiro, por um acompanhante que também é bem informado, quando ela tem uma doula, quando ela tem plano de parto, isso se torna ainda pior em algumas vezes, em algumas situações. Parece que a equipe quer punir esta pessoa que tem conhecimento, né? Então acaba que fazem tudo que ela não gostaria que fizesse. Eu tenho uma paciente do consultório que pariu recentemente e que ela me falou uma coisa que muito me chocou, assim. Eu falei, infelizmente, eu acredito em tudo que você está me falando e eu não posso falar que é o contrário disso, porque realmente é a verdade. Uma paciente que se dedicou muito a estudar, aprender sobre o processo da gestação, do parto, do puerpério, leu vários livros, uma pessoa muito, muito bacana e queria muito parir esse bebê. E o companheiro estudou muito, ela teve uma doula e foi muito tranquila a gravidez, ela levou de uma forma muito legal, assim, então eu já sabia que daria certo, né? Que já que ela tava com tudo para dar certo. E ela me falou, ela voltou na consulta puerperal. O bebê não nasceu comigo, tá? Não foi no meu plantão. E ela voltou e eu perguntei, e aí, fulana, como é que foi o parto? Ela falou, Tainá, foi ótimo, mas poderia ter sido muito melhor se a equipe não tivesse me atrapalhado. Aquilo me soou como um soco na cara, porque realmente, na grande maioria das vezes, a gente mais atrapalha do que ajuda. E eu questionei, mas por quê? O que aconteceu? E ela disse, né, que algumas coisas que ela não gostaria que tivessem sido feitas foram feitas e realmente são desnecessárias, como toques vaginais desnecessários, como acender a luz durante o trabalho de parto, como não permitir que a paciente tenha o parto na posição que ela escolheu ou no lugar que ela escolheu, como dizer para a paciente que ela é desobediente e que ela não quer ficar na posição que a enfermeira queria que ela ficasse, né? Então isso é muito triste, porque a gente tira da mulher o protagonismo e a gente deixa marcas para sempre. Ela teve uma boa experiência de parto, ela pariu praticamente sozinha, porque a partir do momento em que ela disse o que ela gostaria que fosse feito, ela foi deixada lá com o marido e a doula. E quando o bebê estava nascendo, ela pediu para a doula chamar a enfermeira, e a enfermeira mandou ela deitar na cama. Ela falou que não ia deitar, que ela ia parir onde ela estava. E a enfermeira disse que então ia chamar o médico porque ela não estava obedecendo. E por que ela deveria obedecer,
né? Assim, a gente precisa fazer esse exercício de pensar que ali no cenário do parto, o profissional da saúde é o profissional da saúde que tem que se ajustar aos desejos da mulher. Não é a mulher e a família que tem que se ajustar ao que eu quero, ao que a enfermeira quer, ao que qualquer outra pessoa quer. O momento é dela, ela só vai parir aquele bebê aquela vez. E quanto mais a gente intervém de formas desnecessárias, a gente deixa marcas para sempre. Elas não vão esquecer disso. E muito me marcou quando ela disse: Tainá, eu me lembro do nome de todas as pessoas que me ajudaram e que foram gentis comigo, mas das pessoas que me fizeram mal e que fizeram coisas que eu não gostaria, eu não lembro. E assim, isso também me balançou muito e eu falei, é isso, né? Então, por mais que a gente queira muito, como ela quis muito, e ela teve que brigar por isso no momento de fragilidade e conseguir o parto lindo, maravilhoso dela, mas poderia ter sido muito melhor se a equipe tivesse a sensibilidade de acolher os desejos dessa mulher. E lembrando que as mulheres não querem luxos, elas não querem nada além do que é o mínimo, o direito delas, o que está escrito na diretriz do Ministério da Saúde, no Manual de Assistência ao Parto, que todo mundo deveria fazer. Então, porque muitas vezes as pacientes que me seguem aqui no Instagram vão ter o parto no hospital, às vezes nunca me viram pessoalmente na vida. E às vezes eu entro no cenário do parto, às vezes caladinha para não incomodar, não atrapalhar, faço ali meu papel. Às vezes elas me veem, olham para mim e falam: nossa, doutora Tainá, que bom que você tá aqui. Relaxam e o bebê nasce. Aí as pessoas, você faz mágica, você hipnotiza as mulheres, você, enfim, né, várias outras coisas que falam, não, gente, eu só respeito, é o mínimo que qualquer pessoa precisa fazer, respeitar a mulher, fazer com que ela se sinta segura e acolhida no momento do parto. Muitas vezes o que eu faço no parto é olhar dentro do olho dela e falar: calma, fica tranquila, eu estou aqui com você, me dá a mão, segura minha mão, tá tudo bem. Muitas vezes isso é o suficiente para ela relaxar, conseguir relaxar e o bebê nascer. Então, isso é muito, muito, muito importante. E hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que teve 3 experiências de parto. E a gente conversa muito sobre isso. Foi uma consulta ginecológica de rotina, mas a gente conversa sobre tudo, né? E ela me contou, assim, sobre a história dela. E eu falei, cara, mais uma vez, mais um motivo para eu fazer essa live hoje. Ó, você me dando mais um motivo para falar sobre isso. É uma pessoa que teve 3 partos. O primeiro foi um parto cirúrgico, uma cesárea. Ela falou que sempre quis ter parto natural, ela ainda usou a palavra natural, e que ela se preparou para isso na primeira gravidez, mas ela não tinha muita noção e achava que era só querer parir e pronto, e chegar lá e parir, como a maioria das pessoas pensam. E isso não é verdade, né? Então, querer parir não é o suficiente para ter um parto normal, vaginal ou natural no país que é vice-campeão em cesáreas no mundo. Então, querer só não é suficiente. Infelizmente, eu tenho que falar isso. E ela quis muito parir, o companheiro também, estavam super preparados. Porém, ela falou que no momento do parto, ela se sentiu como um bicho no zoológico, porque todo mundo chegava na porta e falava: você que quer parto normal? Nossa, que doida. Nossa, pra que isso? Nossa, vai pra cesárea logo. Aproveita que doutor fulano tá aí e faz sua cesárea. E aí, isso foi plantando uma sementinha da insegurança na cabeça dela. Até que chegou um momento que ela falou: eu não vou aguentar mesmo. Então, acho melhor eu ir pra cesárea. Ficou lá sozinha, sem nenhum auxílio de ninguém, só ela e o companheiro. Eventualmente aparecia alguém pra examinar,
e ninguém acolhia essa pessoa num momento de vulnerabilidade que ela nunca tinha passado na vida. E de tanto que as pessoas falavam que ela era louca, que ela não ia conseguir, que ela era melhor ela fazer logo a cesárea, ela foi para a cesárea. No momento em que o bebê estava perto de nascer, depois isso gerou grandes conflitos emocionais. E ela entendeu que ela não precisava daquela cesárea. Na outra gestação, ela teve um parto normal, hospitalar, e o bebê sofreu violência neonatal, então ela também ficou extremamente chateada por causa disso. Ela falou que foi um parto maravilhoso e que ela ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz que ela conseguiu parir. E ainda assim, depois ela ficou muito mal porque o bebê sofreu violência neonatal. E o terceiro parto, ela falou, não, tem que ser diferente. E o que a gente vai fazer para ser diferente? Era uma paciente que não era elegível para parto domiciliar. Porém, ela ficou com medo de ir para o hospital e sofrer violência. E ela ficou em casa o máximo que conseguiu. E acabou tendo um parto domiciliar não planejado, mas tinha uma equipe que estava numa assistência pré-hospitalar e deu tudo certo. Mas teve uma pequena complicação, precisou ir para o hospital e ainda assim teve algumas violências. Então, por que a gente trata as mulheres dessa forma? Recentemente, um aluno de medicina me mandou uma mensagem aqui no Instagram e ele falou assim: eu odeio, não tem nada que eu odeie mais do que o estágio de GO. Aí eu falei, mas por que, fulano? Ele disse, os professores são péssimos e eu tenho dó das pacientes. E eu disse, infelizmente eu tenho que concordar mais uma vez. E um outro aluno me disse, nossa professora, a gente vê tanta coisa, parece que para fazer obstetrícia tem que odiar mulheres. Então, assim, o peso disso, dessas frases dos alunos que estão começando a carreira agora e já perceberam isso, é muito importante para que a gente consiga formar novos profissionais com uma nova visão sobre a saúde da mulher. As mulheres merecem ser bem cuidadas, elas merecem ter boas experiências de parto e nascimento. Apesar das adversidades, nem sempre o parto vai ser perfeito, o parto dos sonhos, o parto rápido, tranquilo, a jato, no carro, que não deu tempo de chegar no hospital. Muitas vezes a gente vai precisar de intervenções, muitas vezes a gente vai precisar de um parto vaginal assistido a vácuo, a fórceps, de cesárea de emergência, mas independente do que acontecer no parto, a gente precisa fazer o possível para que tenha uma boa experiência. Quantas e quantas emergências obstétricas eu já tive e as pessoas ainda assim tiveram boas experiências. Mas também já tive casos de pessoas que tiveram partos normais tranquilos e ficaram extremamente chateadas porque elas achavam que elas não mereciam um parto normal, porque parto normal é coisa de pobre, coisa de gente que merece sofrer e ela merecia uma cesárea. Porque a cesárea é coisa de quem não merece sofrer no parto normal. E eu não julgo essa pessoa porque isso é uma coisa que a nossa sociedade implantou na cabeça das pessoas. E é muito triste a gente ter que lidar com isso em um momento que era para ser um dos momentos mais lindos da vida de uma pessoa ou de várias pessoas, né? Dessa família que está se formando, que está renascendo. Então, todos os dias eu dou o meu melhor para que a experiência seja a melhor possível. E eu muito gostaria que os outros profissionais fizessem a mesma coisa. Tá, mas e aí, o que a gente faz, Tainá? Então, é muito simples, tá? Atender parto não é uma coisa das mais difíceis do mundo. A dificuldade é que a gente não tem receita de bolo.
A gente não tem tecnologia dura. Não existe robô para parto. Não existe inteligência artificial. Não existe equipamentos de última geração. Afinal, nós somos seres humanos, mamíferos e fomos feitos para parir. E essa tecnologia do parto é milenar. Então, a gente aprende isso no dia a dia, na prática, na observação dos detalhes do que está na entrelinha. A gente aprende a partejar observando o que o corpo dessa mulher nos diz sem ela dizer uma palavra. E isso não é fácil mesmo aprender. A gente precisa se dedicar muito a observar, a ouvir e a ser invisível no cenário do parto. O profissional não está ali para ser a estrela do momento. A estrela do momento é a mulher que está parindo. A gente está ali para ser invisível, para fazer com delicadeza, sutileza o nosso papel, para que ela seja protagonista e a gente só seja espectador. Algumas vezes a gente vai precisar agir realmente, mas é no detalhe que a gente percebe quando a gente não precisa agir. Intervir é muito fácil, é só ir lá e fazer. A cesárea dura 30 minutos, eu faço uma cesárea em 20 minutos, 40 quando a cesárea é difícil. Um parto pode durar horas, pode durar dias, mas é o momento, a quantidade de tempo que esta mãe e esse bebê precisam para juntos fazerem um grandíssimo trabalho para chegar uma nova vida ao mundo da melhor forma possível. Quanto tempo vai demorar? Não sei, não tem como saber. Isso não depende da gente, depende da natureza. E a gente não comanda a natureza. Ah, mas uma cesárea é muito mais fácil, muito mais rápida. Mas nem sempre é o melhor, né? Então, a gente procura soluções rápidas e fáceis para situações corriqueiras da vida e a gente perde as habilidades de saber lidar com situações que não precisam da tecnologia. Então, observar as entrelinhas é fundamental. Outro ponto é entender a fisiologia do parto, a psiconeuroendocrinologia do parto. Se você não sabe que para a pessoa liberar a ocitocina, que é o hormônio que ela precisa para fazer contrações ritmadas, ela precisa se entregar para o processo do trabalho de parto, ela precisa se sentir confiante e segura no ambiente. E se você está fazendo tudo o contrário, você está fazendo ela se sentir com medo, ansiosa, preocupada, o parto não vai fluir da forma que ele precisa fluir. Então, o máximo que a gente puder, falar baixinho, deixar as luzes apagadas, em penumbra, acolher essa pessoa, falar palavras acolhedoras para ela, dar um sorriso, mostrar que aquele momento é um momento da chegada do maior amor da vida dela, que não é um momento de sofrimento. Esses dias eu tive um parto em que a acompanhante falava o tempo inteiro, ela tá sofrendo, ela tá sofrendo, ela tá sofrendo, e eu falava, não, ela não tá sofrendo, ela tá parindo. Parir não é sofrimento. Sofrimento é quem tá com câncer, uma hora dessa, em estágio terminal, em que a gente não consegue fazer tudo o que tem disponível para aliviar a dor dessa pessoa. O parto tem início, meio e fim. Mas depende da gente e dos acompanhantes e de todo mundo que está ali para cuidar dessa mulher que está dando à luz, fazer com que seja um momento prazeroso para ela. E a ocitocina, que é o hormônio liberado durante o trabalho de parto, ele também é o hormônio liberado no orgasmo, na relação sexual, quando a gente está muito feliz, né? E como que a gente faz para liberar esse hormônio? Por que que nos jantares românticos, né?
Para quem já foi aí um jantar romântico, a pessoa do restaurante vai lá e bota uma velinha ali na sua mesa, bota ali umas pétalas de rosa, né? Porque a luz baixa, a penumbra, faz com que o nosso cérebro vá se desligando, né? Vai fazendo com que o nosso neocórtex, que é a parte racional do ser humano, vá se apagando, e o sistema límbico, que é o sistema que traz pra gente os nossos instintos, vá se acendendo, né? Então a relação sexual é um instinto, assim como o parto também faz parte da nossa vida sexual e reprodutiva. A sexualidade serve para a gente se reproduzir, é um instinto. E o parto faz parte desse momento, né? Dessa trajetória aí do ser humano. Por isso que a gente precisa entender que os hormônios são os mesmos e o ambiente também precisa ser o mesmo, né? Então a luz alta, pessoas falando alto e gritando e batendo na porta e abrindo a porta do quarto falando: sua comida chegou, fulana, vem buscar, ou tem fulana que tá aqui, quem é a paciente? Isso estressa a pessoa que está parindo, estressa o acompanhante, me estressa também. Então, quantas vezes eu já falei: pelo amor de Deus, para de gritar, fala baixo, fecha a porta, apaga a luz. Porque às vezes a paciente está ali, imersa no processo do parto, chega alguém, pá, bate a porta, ela assusta e isso trava o processo. Imagine você tendo uma relação sexual, tá lá no escurinho, igual eu tô aqui, uma luzinha baixa, toda envolvida no processo, chega sua mãe e abre a porta e acende a luz. E aí? O que vai acontecer? Né? Parou, acabou tudo. Então, amanhã a gente tenta de novo. Acabou o processo. E pequenas atitudes como essas, que geralmente vêm dos profissionais da equipe, podem destruir o processo. Destruir. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. E isso me traz muita chateação. Porque às vezes eu fiquei ali horas construindo um ambiente, um contato com essa pessoa, fazendo com que o companheiro também se sinta confortável para tocá-la, para abraçar, para fazer fluir essa ocitocina. Chega alguém e grita: seu lanche! Dona fulana! Meu Deus, minha alma parece que sai do corpo imediatamente. Então, quando eu falo que eu sou guardiã das mulheres, às vezes a própria equipe fica chateada comigo. Nossa, mas você é muito chata. Às vezes as enfermeiras estão falando alto, tem uma mesmo que eu falo: nossa, fala baixo, sua voz é muito alta. Se tá me estressando, imagina a pessoa que tá parindo. Então fala baixo. Por que as pessoas falam comigo: nossa, sua voz é tão calma, você é tão tranquila? Não, eu não sou tranquila, tá? Eu sou leonina, porreta, brigo mesmo, falo alto, xingo, choro. Mas no meu trabalho não é o momento disso. Às vezes um acompanhante tá lá enfurecido comigo porque a paciente tá com dor. E eu tô lá: tudo bem, calma, vai passar, vai dar certo. Às vezes só de ouvir a minha voz calma e tranquila, eles também se acalmam. Porque não é culpa deles estarem ansiosos, estressados e preocupados. Eles estão realmente se sentindo inseguros. Porque todo mundo sempre falou a vida inteira que parto é sofrimento, que vai morrer, que é a pior dor, é a dor da morte. Então eles esperam a morte mesmo, né? E não que o parto não seja uma morte, a gente fala que o parto é vida, morte, vida. A pessoa precisa morrer para renascer a mãe desse bebê, por isso que ela dá a luz a uma nova vida, dá a luz a ela mesma, a uma nova pessoa. E para que isso aconteça, todo mundo precisa falar a mesma língua. Então não adianta só eu fazer um bom trabalho e vir outra pessoa e estragar tudo. Ou então chegar um outro profissional e falar assim: não sei se vai rolar não, hein, fulana? Ela vai se sentir insegura. E só ela pode parir, a gente não pode parir por ela. Se alguém planta a sementinha da desconfiança nesse parto,
É um trabalho de parto que dá muito mais trabalho e às vezes não acontece. Às vezes não acontece porque a cabeça dessa pessoa vai para outro lugar. Ela vai para um lugar de realmente eu não consigo, não vou dar conta, não vai dar certo e pode ser que não dê realmente, tá? Eu sempre falo que o parto é uma maratona. Agora tá na moda a corrida, né? Todo mundo correndo, maravilhas, geração saúde. E as pessoas têm um treinador, né? Pra ir pra corrida lá. Fazem os treinos até chegar o dia da corrida. Se ela chegou no dia da corrida, treinou aí 9 meses pra corrida, tal. Chegou no dia da corrida, começou a correr, chegou no quilômetro 2 ali, ainda faltam 20 quilômetros, 21 quilômetros, sei lá quantos são a maratona. Ela chegou no quilômetro 2 ali, olhou pro treinador e falou, tô cansada. O treinador dela vai falar, não, vamos mais um pouquinho, você dá conta, vai dar certo, não precisa completar os 20, não, vamos fazer 5 hoje. Na próxima corrida a gente faz 10, na próxima 12 e por aí vai. Então, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Aí ela vai mais um pouquinho. Chegou no 5, aí ela, chegou no 5, hein? Aí ele, ótimo, tá vendo? Você aguentou 5, então quem aguenta 5, aguenta 10, bora lá. Aí ela, então tá bom, vamos mais 10. Chegou no 10, ufa, que maravilha. Beleza, vamos mais um pouquinho, tô aqui com você, vamos lá. Beleza, completou a maratona. Por quê? Tinha alguém ali apoiando ela o tempo todo. Para isso que existe coach de corrida, coach de crossfit, né, e de outros esportes. A Rebeca Andrade lá dando um show. Os coaches trabalharam com ela 4 anos para chegar nas Olimpíadas, para chegar lá e ficar na plateia falando muito bem, você tá ótima, vai lá, tá perfeito, para ela ir lá e fazer. Agora, se o coach dela fala, Rebeca, pode parar, tá ruim demais isso daí. Não, nossa, e aquela trave ali, não, dá certo não, pode parar, porque não vai rolar não. Você acha mesmo que a Rebeca Andrade vai enfrentar a trave? Lógico que ela não vai. Eu não iria. Se eu tô na academia e falo, não, professor, bota 10 aí pra mim que eu aguento. Ele falar, não, Tainá, você tá ficando doida? Você aguenta 2. Eu vou falar, tá bom, desculpa, perdão pelo vacilo, eu aguento 2 então. Se ele falar 10, nada, você aguenta 20. Aí eu, beleza, eu aguento 20 então. Gente, nosso cérebro funciona dessa forma, tá? Nós somos pessoas racionais e nós temos vários sistemas acontecendo aqui dentro, mas a gente precisa de ajuda do profissional. Muitas vezes a mulher já pariu 5 filhos e aí ela chega pro 6º parto. Não vou dar conta, tá doendo, pelo amor de Deus. Aí a equipe fica assim, não é possível, já pariu 5 e tá aí dando esse show que tá parindo. Cada parto é único e cada parto a gente acessa um lugar dentro da gente que não é conhecido. Muitas vezes eu falo com os companheiros, falo, você vai saber quando ela estiver em trabalho de parto ativo. Se você nunca passou por um parto, você vai ver a sua companheira como você nunca viu antes na sua vida. Ela vai se tornar um bicho, vai se tornar realmente uma mamífera que ela é. Porque falando aqui agora para vocês, eu estou sendo racional. Estou usando o meu neocórtex. Mas no momento do parto, a gente ativa o nosso instinto, assim como no momento da atividade sexual. Então, muitas vezes as pessoas falam coisas na relação sexual que elas jamais falariam fora daquele cenário. E o parto é a mesma coisa, tá? Às vezes a pessoa, mas eu vou ficar com vergonha, eu não gosto de ficar sem roupa, o que vai acontecer? Né? No parto, toda essa inibição desaparece quando essa mulher consegue acessar esse local de instinto, tá? Então, a gente precisa proteger o ambiente do parto para que ela se sinta realmente segura para se mostrar aí uma grande mamífera, né? E quando a gente acha que isso é feio, que isso é errado, que isso é loucura, que essa mulher tá gritando demais, que ela quer demais, que ela quer mandar, que ela, enfim,
várias outras coisas, né, que a gente ouve por aí, muitos profissionais da saúde falando que as pacientes estão querendo demais. Realmente vai ser difícil? É difícil mesmo. Eu entendo quando as pessoas falam que têm medo do parto, porque elas têm medo de não serem compreendidas, né, nesse momento em que elas não estão raciocinando. E se ela não está raciocinando, ela está vulnerável. Vulnerável a quê? Ao profissional fazer o que ele quiser com ela. E por que as pessoas confiam em mim? Porque elas sabem que eu não vou fazer maldade. E eu mostro isso o tempo inteiro. Muitas vezes as pessoas que nunca me viram na vida, que não me conhecem, ainda acham isso, né? Se meu filho morrer, a culpa é sua, que não sei o que lá, eu vou morrer, né? Eu, calma, tá tudo bem, eu te entendo, eu não tô aqui pra fazer maldade pra você. Eu vim cuidar de você, eu vim te ajudar nesse processo, vamos juntas, eu tô aqui com você, eu não vou sair do seu lado até o seu bebê nascer. Vamos lá, confia em mim. Quando elas vão percebendo que eu realmente estou ali com ela e ela pode confiar e ela pode se entregar e ela pode relaxar, as coisas acontecem. E muitas vezes esse estresse todo, essa tensão e esse medo gera um ciclo que a gente fala que é o ciclo de medo, tensão e dor. E vira um ciclo vicioso ali. E sair desse ciclo é muito difícil, tá? E o ciclo de medo, tensão e dor acontece quando essa pessoa está se sentindo acuada, insegura. Ela precisa estar ali naquele momento, porém ela libera hormônios que agem contra a ocitocina. Ela libera adrenalina, catecolaminas, que são hormônios que a gente chama do sistema de luta ou fuga. Muitas falam, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque elas estão querendo realmente fugir, elas estão com medo do que vai acontecer, elas estão inseguras. E esse medo gera mais tensão, e a tensão não é só tensão mental, é tensão física. Às vezes é perceptível que elas contraem toda a musculatura do corpo, do rosto, e isso também contrai a musculatura pélvica e a musculatura do próprio útero, que faz contrações descoordenadas. Então são mais dolorosas, o colo não dilata direito, e isso pode levar a um estado fetal não tranquilizador. Esse bebê pode não se oxigenar bem e a gente realmente precisar de uma cesárea de emergência, porque essa pessoa não conseguiu acessar o sistema límbico dela, o sistema ali que ela precisa estar relaxada para conseguir acessar. Então isso é muito sério. Às vezes a gente precisa usar medicações, analgesia, que a gente só tem analgesia venosa, mas a analgesia peridural também age muito nisso, para a gente conseguir esse relaxamento mental e físico, para que ela consiga descansar um pouco e se entregar ali para o processo, para que o parto realmente consiga acontecer. Então são muitas nuances realmente, né? Ser uma pessoa não é simples e a gente não cabe em uma caixinha. Cada pessoa é única, cada parto é único e a gente precisa entender as singularidades das pessoas e fazer o possível para que isso não seja tão danoso, né? E para que essa pessoa não tenha uma experiência tão negativa como ela esperava. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso, a gente orientar não só as pacientes, os acompanhantes, como também fazer novos treinamentos e reciclagens dos profissionais, que muitas vezes perderam a capacidade de agir com tecnologias leves, né? Então, hoje a gente acha que a medicina só existe porque existe um centro cirúrgico, porque existem medicamentos e, enfim, a gente está substituindo a comida por comprimido, né? Então, o que vai ser do parto daqui a alguns anos? Isso muito me preocupa, porque eu não sei como vai ser, né? Eu não sei se a nossa espécie vai conseguir sobreviver a tantas cirurgias, a tantos partos cirúrgicos que trazem tantos problemas para as pessoas. E
Bem, muito se fala que, mas o parto domiciliar, as pessoas que querem parto domiciliar são loucas e são irresponsáveis e não sei o que lá mais. Bem, muitas vezes essas pessoas escolhem ter partos domiciliares, às vezes até mesmo em situações inseguras e não recomendadas, por medo do que os profissionais da saúde vão fazer com elas num processo de fragilidade. Então, isso é muito sério, né? A gente, quando escolhe a área da saúde, a gente escolhe para salvar vidas, para fazer o bem, para mudar o mundo. Mas quando a gente tá lá na vida real, você tá fazendo isso mesmo? Você tá fazendo sua parte para mudar o mundo, para acolher as pessoas, para cuidar das pessoas quando elas precisam de cuidado? Ou você está indo com a maré, perdendo a sensibilidade e emendando um plantão atrás do outro e justificando o seu mau cuidado, a sua má assistência com o cansaço? As pessoas que estão ali precisando da gente, elas não precisam disso, né? Muito pelo contrário, elas merecem ser bem tratadas. E emendar um plantão no outro é uma escolha do profissional. Escolher a área da saúde também é uma escolha. Escolher a obstetrícia também é uma escolha. Então, se a gente escolheu estar naquele lugar, fazendo aquela profissão e trabalhando com isso, né, com obstetrícia, com partos, nascimentos, a gente precisa dar o nosso melhor. E o nosso melhor pode requerer muito mesmo da gente, física e mentalmente, né? São histórias que podem nos atravessar de várias formas. E às vezes as pessoas, os profissionais da saúde, se vestem ali com uma armadura, né? E não se deixam sensibilizar por algumas situações. Então eu digo que no meu juramento da formatura, uma das coisas que eu disse e que eu repito todos os dias para que eu não perca a sensibilidade jamais, porque se um dia eu perder a sensibilidade, eu posso entregar o meu diploma, porque eu não sirvo mais para fazer obstetrícia. E ver vidas chegando de uma forma respeitosa é fantástico, assim, eu acho que é uma experiência ímpar, impagável e que todas as pessoas merecem, né? Essa pessoa que está nascendo, ela só nasce uma vez. E essa pessoa que tá parindo só vai parir este bebê uma vez. Então, a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como pedir desculpa, a gente não tem como se perdoar, né? E essa experiência vai ficar marcada para sempre. Então, eu tenho quase 30 anos e minha mãe conta com riqueza de detalhes tudo que ela sentiu quando eu nasci. E ela sabe o nome das pessoas e ela fala exatamente tudo o que ela sentiu, assim como todas as outras mulheres que eu cuido. Algumas delas, às vezes, desenvolvem o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Às vezes é tão traumático o parto para elas que elas não se lembram de absolutamente nada. Algumas dessas mulheres desenvolvem outros transtornos de saúde mental que precisam de sérios tratamentos para lidar com isso, e é muito triste saber que isso vem de pessoas que escolheram cuidar, né? Então, esse é um ponto aí que eu quero deixar muito bem dito aqui, né? E dizer também que o parto é um ponto da nossa vida sexual e reprodutiva. Não é a nossa vida inteira. E para chegar lá, nesse ponto, a gente tem um processo. São 9 meses até chegar ao dia do parto. Então, o parto é a consequência do pré-natal. E muitas vezes essa pessoa não teve preparo nenhum no pré-natal dela. Além de não ter sido bem cuidada, cientificamente falando, ela não teve preparo emocional. O acompanhante nunca foi numa consulta, nunca conversaram sobre parto, sobre vias de parto, sobre o que esperar, sobre rotas, né? Planos A, B, C e D. Às vezes a pessoa não sabe absolutamente nada, ela não foi informada no pré-natal.
Ela não teve uma assistência de pré-natal de qualidade. E como que a gente quer que essa pessoa tenha um parto legal? Uma boa experiência. É, assim, bem difícil isso acontecer, bem difícil. E a gente precisa cobrar dos profissionais para que eles façam nada mais, nada menos do que o trabalho deles. Às vezes as pessoas acham que eu faço medicina porque eu amo e eu vivo de amor. Eu não vivo de amor. Eu amo realmente o que eu faço, mas medicina é o meu trabalho. Eu sou paga por isso, né? Eu faço um trabalho e eu recebo por isso. E nada mais justo do que eu entregar o meu melhor. Então, a gente precisa realmente cobrar dos profissionais que façam o trabalho deles da melhor forma possível. E não é porque a pessoa faz isso há 40 anos que hoje isso ainda deve ser feito, né? Então, a gente, além de cobrar o trabalho, a gente precisa cobrar que seja atualizado. Então, ter 40 anos de profissão não necessariamente significa que essa pessoa é atualizada, né? E não ter milhões de seguidores no Instagram significa que ela tá falando a verdade. Então, a gente precisa entender aí que a saúde das pessoas, a vida das pessoas vai muito, mas muito além disso. São 9 anos de formação. Depois, todos os anos, a gente frequenta congressos para atualização, faz cursos e continua investindo na nossa educação continuada, que é um dever e uma obrigação do profissional da saúde. Ah, mas o hospital não dá treinamento. Ah, mas fulano de tal, não sei o que lá. Ah, mas o curso é caro. Ah, mas... É obrigação do profissional se manter atualizado, né? Não é porque o hospital não dá treinamento que você vai continuar fazendo o que se fazia há 40 anos atrás. Então, esse é um dos outros pontos para que a gente proteja o cenário do parto. A gente precisa realmente entender aí, hoje com o advento da medicina baseada em evidências, que é recente, inclusive, a gente estuda sobre os impactos da nossa assistência na vida dessa mulher e dessa criança que acabou de nascer, e já se tem comprovação de que isso pode causar danos irreversíveis, tá? Então, é extremamente importante que a gente mantenha a atualização contínua. E, mas eu aprendi desse jeito na faculdade, na residência. Sim, e daí as coisas mudam, a ciência evolui, né? Então, se você quer prestar uma assistência de qualidade para a paciente, não é falando que ela precisa de uma cesárea sem ela precisar. É saber dizer para ela o que ela precisa naquele momento e saber oferecer o melhor tratamento para aquele momento. E às vezes o tratamento é pegar na mão da pessoa, é olhar dentro do olho dela e falar: eu tô aqui com você, tá tudo bem, tá dando tudo certo, você tá ótima. As mesmas pessoas que desencorajam as mulheres no trabalho de parto pagam caríssimo pro coach da corrida. E aí? Né? Quando a paciente chega com a doula, que é um direito dela, quando ela chega com um plano de parto, que também é um direito dela, a pessoa acha que ela tá querendo demais. Que ela tá querendo se impor, que ela quer saber mais do que o médico, mais do que a enfermeira. Que eu não gosto da doula fulana de tal porque ela quer dar conduta médica. E não é por aí, né, gente? Tá assim, eu acho que a gente tá brigando aí, tendo uma briga de ego. E quem sai prejudicado é a paciente. E isso não cola mais, não cola mais. Então, vamos parar com isso. Vamos nos unir aí pro bem-estar dessas pessoas, desses bebês que estão chegando. Vamos nos atualizar, né? E vamos fazer o nosso melhor para que esse momento seja a melhor experiência possível. É muito triste a paciente ter que ficar sozinha, não ir ninguém lá, só vai lá, mal escuta o coração do bebê
e sai, deixa a paciente lá sozinha porque ela tem uma doula. A doula não é uma profissional técnica. Ela não faz nada técnico. A doula não substitui a enfermeira obstetra, que não substitui o médico se o médico for necessário. Muitas vezes o médico não é necessário, o médico mais atrapalha do que ajuda. Mas a doula não substitui o cuidado da equipe. Então não abandone a paciente. Quando ela tá lá com a doula dela e o marido, às vezes ela se sente mais confortável, né? E isso a gente pode perguntar o que ela deseja, ou ler o plano de parto dela. Mas muitas vezes ela pode se sentir insegura. Será que tá tudo bem? Ninguém falou nada. Às vezes a pessoa faz um toque vaginal e não tem coragem de explicar para a paciente o que deu no toque dela, se o parto tá evoluindo, se não tá, o que nós vamos fazer. O profissional não tem coragem de se apresentar para a paciente, falar: oi, fulana, meu nome é tal, eu sou tal pessoa da equipe. Esses dias eu tive uma paciente que foi para um atendimento e que o colega não deixou ela sentar na cadeira, já mandou ela embora para casa, sem examinar. Então, assim, que assistência que nós estamos dando para essas pessoas? E ela falou: doutora, eu só vou para o hospital agora quando eu estiver não aguentando mais. E eu falei: gente, o hospital não é para isso, né? Ah, mas a pessoa veio à toa. Ela não sabe. Ela precisa de orientação. Se ela for, ela precisa ser examinada e ser orientada, né? E, enfim, e isso serve para o cenário do parto e para o cenário do pré-natal. Se você vai para o pré-natal, a enfermeira que atende o seu pré-natal, o médico que atende o seu pré-natal, não te explica absolutamente nada sobre a gravidez, sobre o parto, sobre o puerpério, sobre a amamentação, não tem como você saber sozinha. Ah, mas hoje tem Instagram, tem TikTok, tem redes sociais, tem mesmo. Porém, nem todas as informações que tem aqui são verdade. E se você tá com aquele profissional, você confia nele. Geralmente a gente cria uma relação de confiança, né? Então ontem eu postei aqui pra vocês que um pai mandou pra esposa, né? Nossa, você viu isso? Que horror! Manda isso pra nossa doutora, pergunta a ela se é verdade. E ele já percebe que eu estou a favor deles, que eu estou com eles, né? E pro pai falar isso pra mim foi assim, muito lindo, eu fiquei muito emocionada, é um casal super querido e é muito legal a gente construir esses laços, porque a pessoa que acompanha a gravidez e o parto, que é o momento mais marcante da vida dessa família e desse casal, né? Eles nunca vão esquecer disso, eles nunca vão esquecer. E como que você, profissional, quer ser lembrado? Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas você fica sendo blogueira, falando coisa no Instagram. Eu falo mesmo, eu tenho que me posicionar, porque, né, vemos que o cenário não é tão favorável assim para as mulheres. E eu sou guardiã das mulheres, eu não tô aqui para defender a classe, para defender meus colegas, não. O que é certo, o que é errado, não é mesmo? Então, a gente precisa realmente fazer o certo. A gente jurou lá, vocês lembram que a gente fez um juramento? Pois é. Então, a gente precisa cumprir aquilo ali. E se a gente escolheu essa profissão, você pode escolher outra, você pode mudar de profissão. Você não é obrigado a ir dar plantão no SUS e tratar mal as pessoas. Você não é obrigado, você pode mudar, não tem problema, né? Mas a partir do momento que você sai da sua casa para trabalhar, você tem que dar o seu melhor, né? E eu falo isso porque eu também sou paciente, né? E vocês acham que eu não tenho medo? Não, eu tenho medo também. Então, assim, às vezes as pessoas falam: não, você vai parir rápido, seu parto, menina, você já sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Eu nunca passei por isso, eu também tenho medo. Mas eu tenho outras ferramentas para lidar com esse medo. Eu sei que a dor do parto não mata. Eu sei que o parto tem início, meio e fim. Ele vai acabar. Então, se a gente entra ali no sofrimento de que vai morrer, que nunca vai conseguir sair daquilo ali, eu falo que eu sempre também faço essa analogia. O parto é igual ao mar.
Se você entra no mar que a onda tá grande, super grandona a onda, e você se desespera, você vai morrer afogado. Agora, se a onda tá vindo bem grandona, você mergulha, depois você sobe, dá uma respirada, espera a próxima, mergulha quando ela vem, respira, espera a próxima, dá pra você curtir ali um pouquinho, né? Depois o mar vai ficar calminho de novo. Então, a vida é assim. E o parto nada mais é do que uma fase da nossa vida, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho o que as pessoas estão falando. Médico que não dá a devida atenção à vida dos pacientes deveriam desistir da profissão. Concordo plenamente. E é isso, né? A gente tem falado muito sobre médicos que não são médicos e profissionais da saúde que não são profissionais da saúde, que estão promovendo tratamentos que são ilegais, tratamentos que são potencialmente danosos à saúde das pessoas, e a cesárea sem indicação é um deles. É um tratamento potencialmente danoso quando feito sem indicação. Então, isso é muito sério e muito grave. E eu concordo plenamente com essa fala, né? E a gente precisa cobrar isso. Então, assim, eu cobro porque eu também sou paciente e eu quero ter um bom atendimento. Às vezes as pessoas falam, mas quando você tiver o seu bebê, você vai ser muito bem tratada porque é você. Eu não tenho certeza disso, não. Assim, eu não tenho. Tem que ter assim, é muito difícil mesmo. Porque aqui só tem um hospital, né? Só tem um hospital público, então a gente tem que entender que, ainda que seja eu, que sou obstetra e tudo mais, a gente também quer ser bem tratada. Isso não é regalia, eu não quero luxos, não. Eu quero o mínimo, o básico, que as minhas vontades e a minha autonomia, que é um princípio da ética médica, seja respeitado. Então, muitas vezes, não respeitar a autonomia da paciente é antiético, tá? Não tive um acompanhamento bom. Hoje, com 39 semanas, me sinto perdida diante de muitos assuntos. Até quem tem um bom acompanhamento se sente perdida, imagina quem não tem. A minha consulta de pré-natal, independente se é no consultório particular ou no SUS, é uma consulta de quase 1 hora ou mais de 1 hora, porque a gente precisa usar o pré-natal para orientar as pessoas. Não adianta eu falar que não, parto, vai dar tudo certo, é super tranquilo, se eu não te oriento, se você não sabe o que pode acontecer, né? Então, não é bem assim. Não é só chegar lá e parir. A gente precisa saber o que a gente vai passar, como que funciona, quais são as fases do trabalho de parto, né? Quais são os hormônios que a gente libera, como que a gente libera, qual que é a importância do acompanhante. Orientar a família. Tem uma coisa também que é muito importante, que é não avisar para a família inteira que você está indo parir. Por quê? Mesmo que as pessoas queiram o seu bem, elas vão ficar ansiosas e vão te deixar ansiosas também. Então, às vezes as pessoas mandam mensagens de 5 em 5 minutos. E aí, nasceu? E agora? Tá demorando demais. Não tá passando da hora, não? Será que não tem que fazer uma cesárea? E isso vai te deixando cada vez mais insegura. Então, isso também é uma coisa importante. Tem que preparar o acompanhante que vai estar lá com você para dar conta, né, de estar ali acompanhando todo esse processo, de entender que não é sofrimento, porque se o acompanhante entende que você está sofrendo, ele vai surtar. E isso acontece mesmo. Então, precisa ver vídeo de parto, precisa ver como as mulheres ficam durante o processo e depois do processo, porque depois de todo o trabalho vem a recompensa. E quando o bebê nasce, a gente libera uma descarga de hormônios gigantesca. Que hoje a paciente falou, doutor, eu acho que pessoas que usam droga devem ficar daquele jeito.
porque é uma emoção e uma sensação indescritível, não tem outra coisa igual no mundo. Então, tem a recompensa. E a recompensa geralmente é fantástica. Então, a gente precisa orientar sobre isso, né? Para que as pessoas não entrem ali em um sofrimento que é realmente difícil de lidar. Doutora, minha filha tem 15 anos, muito pequena e magra, está grávida, é considerado de risco? 15 anos grávida, né? Então, assim, ela precisa de um pré-natal, de um acompanhamento. É uma gestação que requer cuidados, como todas as outras, mas que isso, a idade por si só e o tamanho e o biotipo por si só não geram risco para esta pessoa. Mas que ela precisa de um acompanhamento e gerenciamento dos potenciais riscos, né? Então, a gente precisa estar atento realmente no pré-natal, trazer orientações para paciente e para a família, para que seja um processo saudável, né? E o mais tranquilo possível. Nesse caso, a cesárea é o único caminho? Não, não é o único caminho. Idade, estatura, corpo, isso não indica cesárea. Muito pelo contrário. Abrir a barriga de uma menina de 15 anos, sem indicação, sem necessidade, aumenta a chance dessa pessoa morrer, gente. Cesárea aumenta a chance da pessoa morrer, tá? Então, não é indicação para cesárea. Doutora, é necessária a coleta da secreção vaginal e anal no exame do Streptococcus do grupo B? Sim, é necessário, vaginal e anal. Falando sobre o parto, eu avisei poucas pessoas e deixei o celular off. Exatamente. Porque é isso, às vezes a família tá ali, né, envolvida no momento, vai lá e o celular toca. Aí é a mãe, cadê que não nasceu ainda? Lembrar que o parto precisa dos mesmos hormônios da relação sexual. Imagina você tá lá super envolvida, transando, não sei o que, o celular toca a sua mãe. Cadê você que você não veio embora até agora? Acabou, né? Bom, eu vou ler aqui uma mensagem que uma pessoa me mandou ontem e eu disse pra ela que eu ia responder hoje, tá? Tenho 41 anos, estou grávida de 8 meses e é a minha primeira gestação. Quais são os riscos mais comuns na hora do parto por conta da idade? Tive um pequeno sangramento com 2 meses e meio, depois mais um com 3 meses, depois outro maior, já chegando aos 4 meses com um pouco de deslocamento de placenta. Fiquei de repouso até o 7º mês. A pessoa que faz o meu pré-natal liberou uma caminhada de 30 minutos por dia. Os exames de laboratório, nenhum deles teve alteração. Fiz um exame há poucos dias de urina 24 horas por conta da pressão que estava oscilando. Mas a médica também falou que era normal, não passou medicação. Tenho um pouco de medo, porque no meu nascimento minha mãe teve pré-eclâmpsia e quase a gente morreu. Então veja que a preocupação é o parto. Sempre a preocupação é o parto. Mas e o processo até chegar no parto? O que nós estamos fazendo? Esse pré-natal está sendo bem acompanhado? Essa pessoa está fazendo profilaxia para pré-eclâmpsia? Porque ela tem aqui vários fatores de risco, né? Para pré-eclâmpsia. Está fazendo a profilaxia? Repouso até o 7º mês. A gente não recomenda repouso na gravidez, mesmo em pacientes com ameaça de aborto. E isso, inclusive, aumenta a chance dessa pessoa desenvolver complicações na gravidez, como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. E uma pessoa que ficou sedentária por 7 meses, ela precisa de preparo físico para parir. O parto é uma maratona. Lembra da maratona que eu falei de 20 quilômetros, o coach, não sei o quê? Então,
A pessoa, para ela correr uma maratona ou para ela correr 5 quilômetros que seja, ela precisa começar do zero. Então, ela precisa começar caminhando, depois ela corre 1, depois ela corre 2, até ela chegar nos 5 quilômetros. Isso pode demorar anos. Então, se a pessoa estava sedentária para ir para o parto, depois tem o puerpério, amamentação, privação de sono. Então, o parto é uma construção. Não adianta a gente não se preparar no pré-natal e chegar na maratona achando que vai correr 20 quilômetros, né? Que vai ser mamão com açúcar. Tomara que seja, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente fala da atividade física na gravidez, quando a gente fala da prevenção das complicações na gravidez, é para que a gente tenha um parto tranquilo e saudável. Então, sim, a gente tem riscos, né? É uma gestação de alto risco, pelo que eu estou percebendo. Se a pressão está oscilando, que essa palavra não existe, ou tem hipertensão ou não tem, a gente precisa diagnosticar, né? Se essa pessoa tem hipertensão ou não, é uma gestação de alto risco, muito provavelmente aí pela hipertensão. E é mais um motivo para a gente dar o nosso melhor para ter um parto normal. Afinal, a hipertensão aumenta a chance de complicação cirúrgica. Então, vejam a importância do cuidado pré-natal. E o cuidado pré-natal não é chegar lá para ouvir o coração do bebê, ver a pressão e ir embora. É para orientar e é para tomar as condutas mais recentes e atuais, baseadas nas evidências científicas disponíveis. Hipertensão é a principal causa de morte materna no Brasil. Nós vamos continuar negligenciando a hipertensão até quando? E eu não aguento mais ver casos e desfechos adversos por pré-natais mal feitos, tá? Então, sim, né, é uma situação delicada realmente, mas que não é impossível de dar certo, mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Boa tarde, grávida que teve 3 vezes sangramento no final do 7º mês. Tem 2 miomas fora da placenta. Ela pode dirigir e fazer pilates? Não sei. Eu não sei como é esse mioma, nem como foi esse sangramento. Isso daí a gente precisa realmente analisar, tá? Não é bem assim. Bom, é isso, pessoal. Acho que hoje eu dei o recado aqui que eu queria dar. Às vezes parece que eu tô meio revoltada, mas não, esse é meu dia a dia, né? Ontem perguntaram também quais são os principais desafios da minha profissão. Acho que eu consegui falar bastante hoje sobre os meus principais desafios. E isso é para vocês entenderem que todos os dias eu passo por isso. Todos os dias é a mesma coisa. Então, além de não ser fácil, ainda é difícil, mas estamos aí ao lado das mulheres. Afinal, obstetrícia vem do latim, que significa obstare, que significa estar ao lado, não à frente, não acima, ao lado. E eu acredito nas mulheres e eu estou aqui por elas, né? E eu gostaria muito que meus colegas também mudassem um pouquinho a visão deles sobre o parto e nascimento. Às vezes a paciente está lá em trabalho de parto e chega uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e fala assim: coitada, está sofrendo. Aí eu, que? Sofrendo ou parindo? Sofrendo é quem tá lá no Costa do Cacau, que acabou de chegar de um acidente, politraumatizado. Isso aí é sofrimento. Maternidade não é sofrimento. Por isso que as pessoas ficam falando dos desafios da maternidade, porque parece que é, assim, a pior coisa do mundo. Tudo é ruim. A gravidez é ruim, o parto é ruim, o puerpério é ruim, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, a adolescente. Nada é bom na maternidade, gente. Então, por que a nossa humanidade ainda existe, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa visão sobre tudo isso para que a gente tenha experiências positivas também, tá? Então é isso, muito obrigada pela companhia de vocês.
e pela interação, por mandarem perguntas, tá? Se você é profissional da saúde, profissional aqui maravilhosa, minha aluna, gravidinha maravilhosa e enfermeira obstetra, né? Estamos juntas aí, estudando, aprendendo juntas. E ela disse, é muito importante o acompanhante estar bem informado sobre o processo do trabalho de parto. Totalmente, totalmente. Às vezes o acompanhante é aquela pessoa que a outra tá lá na corrida, né? Tô lá e o coach, bora, tá dando tudo certo. Aí chega um coleguinha do lado e fala, não tá não, bora parar, tá? Tem muito ainda, tem muito caminho ainda pela frente, bora parar por aqui. Então o acompanhante não pode ser essa pessoa, porque aí ele vai destruir também o nosso trabalho. Então, isso também é papel do profissional da saúde, informar o acompanhante e preparar o acompanhante, né? Então é isso. Se você é profissional da saúde, que assistiu aqui essa live, alguns profissionais da saúde comentaram. E se você é profissional e quer estar do outro lado, quer estar do lado de cá, do lado das pessoas que realmente se preocupam com as mulheres e querem prestar um atendimento de excelência, agora em novembro eu vou abrir uma nova turma do nosso curso Obstetrícia Raiz, em que eu ensino a nossa prática de obstetrícia realmente raiz, baseada em evidências científicas, na escuta qualificada e nas tecnologias leves também, tá? Então, se você quer fazer parte do nosso grupo de discussões de casos, de desabafos, de acolhimento, qualquer profissional da área da saúde, ou estudante de medicina, ou de enfermagem, ou qualquer outro profissional, fisioterapeuta, doula, ou médicos, obstetras, que são raros, né, quererem se atualizar, mas estamos aí para dividir o conhecimento. O conhecimento compartilhado se multiplica, então a nossa intenção é fazer com que mais e mais pessoas tenham uma qualificação para prestar um atendimento realmente de qualidade para essas mulheres. Eu vou deixar o link para a nossa lista VIP nos próximos stories e vocês receberão em primeira mão as notificações, né, falando sobre a nossa próxima turma. E se você que está aqui não é profissional da saúde, mas conhece algum profissional da saúde que pode gostar de estar com a gente, eu vou também deixar aí, vocês podem compartilhar o link para essas pessoas. Essa turma vai ser uma turma especial, né? Então, é só para quem tá na lista VIP que a gente vai abrir aí. E a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, né? A gente troca aí nossas experiências, discute os casos e a gente quer qualidade sempre. Então, estamos juntos, muito obrigada pelas pessoas que estiveram aqui até agora. Flavinha aí, minha aluna, falando que obstetrícia raiz muda vidas, e isso eu tenho certeza absoluta. Não é à toa que essa é a minha missão realmente, e que estou aí seguindo, lutando, tá? Obrigada pelo carinho, e vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Semana que vem não tem live, porque eu estarei no CIA Parto, no Simpósio Internacional de Assistência ao Parto e Nascimento, que vai acontecer em São Paulo do dia 30 de outubro ao dia 3 de novembro. Então, estarei por lá estudando, ensinando e trazendo muita novidade aqui pra gente, tá? Darei 3 aulas e aprenderei muito com meus ídolos também do Brasil e do mundo, certo? Boa noite, muito obrigada e até mais.